vivendo na ilusão de um mundo encantador. Tentamos encontrar por nós maneiras de vencer. Escolha sem noção, conceito enganador, pois falta o toque de Jesus, resposta pro viver. O toque do amor trará um novo olhar pra vida de quem quer mudar, quer amar. O toque que nos faz cantar, que inspira a nossa alma, espera simplesmente você chamar. Frustrados sem saber por onde começar, sofremos por não encontrar o trilho escondido. Mas mesmo assim Jesus deseja ensinar que falta luz para encontrar o sonho perdido. O toque do amor trará um novo olhar para a vida de quem quer mudar, quer amar. O toque que nos faz cantar, que inspira a nossa alma, espera simplesmente você chamar. O orgulho quer fazer-nos esquecer que Jesus está bem perto, é só clamar. A vida plena pode renascer, mas precisamos hoje aceitar um novo olhar para a vida de quem quer mudar, quer amar, amar. O toque que nos faz cantar, que inspira a nossa alma, espera simplesmente você chamar. Inspira a nossa alma, espera simplesmente você chamar. Deus amado, é muito difícil pedir ao Senhor para quebrar a nossa vida e fazer de novo. Nós nos apegamos às coisas que nós queremos, como nós queremos, ao que nós achamos, aos nossos próprios conceitos, Senhor. Mas hoje nós queremos, Senhor, abrir os olhos espirituais e o coração para que o Senhor opere em nós, através da Sua palavra, que é a verdade. Precisamos desse milagre, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Abra comigo em Lucas, no capítulo 24. A morte de Jesus foi o problema para aqueles homens. Eles se decepcionaram. Você já se decepcionou? Já
se casou com alguém, entregou a vida para alguém, se relacionou com essa pessoa e se dedicou a ela durante anos da sua vida, e de repente essa pessoa simplesmente abandonou você, simplesmente de repente você sumiu do mapa, simplesmente ela substituiu você e disse: não tem mais nada entre nós, não tem mais amor, eu tenho uma outra pessoa agora. Você foi traído, você se sentiu decepcionado, e alguma vez na sua vida você se sentiu decepcionado com Deus? Pois esses aqui se sentiram decepcionados com Deus, mas eles ainda não haviam descoberto que a única saída para a morte, para o problema da morte, tanto deles quanto do Senhor Jesus, a única saída se chamava ressurreição. E é por isso que quando a gente vem para Lucas no capítulo 24 e a gente lê aqui do verso 1 ao 8, a gente encontra as mulheres indo até o túmulo de Jesus, a sepultura, chocadas, chateadas, tristes, decepcionadas. E quando elas chegam na sepultura, Jesus não está, agora mais decepcionadas ainda. Meu Deus, o nosso mestre foi tirado daqui, ele já não é quem a gente esperava, ele morreu. Quando a gente achou que ele ia usar o poder dele para tirar Israel da mão dos romanos, ele morreu. E agora tiraram o corpo dele, roubaram, e 2 anjos apareceram, mas elas não reconheceram que eram 2 anjos, porque os olhos da gente só veem o que nós queremos ver. A nossa mente só compreende o que nós queremos compreender, o nosso coração só compreende o que nós queremos que ele compreenda. É por isso que se eu não orar para Deus dizendo assim: Deus, quebra a minha vida e faz de novo, Deus não consegue trabalhar, porque para Deus fazer alguma obra no meu coração, Ele tem que tirar o que eu ponho de errado para colocar o que é certo, o que é a palavra dEle. Então essas mulheres conversaram com os anjos. Verso 5 diz assim: estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como ele vos preveniu, estando ainda na Galileia. Lembre disso aí, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Uau! Agora o Senhor Deus tinha uma mensagem diferente para eles falarem. A mensagem do Senhor Deus é: o Senhor Jesus veio, morreu, mas Ele não ficou morto, Ele ressuscitou. A partir daí, a ressurreição se tornou o coração, a mensagem principal do cristianismo. A morte do Senhor Jesus para pagar o seu e o meu pecado, e a sua ressurreição. O Senhor Jesus, pelo poder que estava nele, ressuscitou. Coisa maravilhosa. Essa era a saída. Ressurreição é a mesma coisa que reencarnação? É ou não? Se você virar uma página do Lucas 24, você vai ver ali no finzinho, ali diz: Jesus aparece aos discípulos. Aí verso 36 diz: falavam ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito, sabendo que não existe espírito, mas eles ficaram com tanto medo que eles acharam que era um espírito, coisa que eles sabiam que não existia. Mas ele lhes disse, Jesus disse: por que estáis perturbados, e por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos. Vocês estão cheios de dúvidas. Por que vocês têm dúvida? Olhem para as minhas mãos, os meus pés, sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés, e por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Então lhes apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Ou seja, Jesus diz: presta atenção então, espírito não come, não é isso que vocês pensam? Espírito não tem corpo, não come, então me dá aí, eu vou comer alguma coisa. E ele comeu na presença deles, para dizer: a ressurreição é a saída, não é a reencarnação que é a saída. A saída não é ir para o céu depois que morre, a saída é a ressurreição do último dia. E eu morri e ressuscitei. Ressurreição é com o corpo, do jeito que você nasceu, com o corpo, só que um corpo glorificado. Agora, a partir de agora,
a mensagem central era a ressurreição. Aquelas mulheres que estavam no túmulo saíram, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11, e outros com eles. E aí o que aconteceu? O que elas disseram? Qual foi a mensagem principal, a pregação delas? Os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Coisa maravilhosa. Mudou agora o enfoque da palavra de Deus, a mensagem. Em Lucas capítulo 24, 49, o Senhor Jesus diz: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei pois na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. O Senhor Jesus, antes de ser levado ao céu, Ele disse: agora vocês acreditam, eu ressuscitei. Apareci várias vezes para vocês, já conversei com vocês, dei as últimas instruções. Agora, antes de eu subir ao céu, eu quero dizer para vocês assim: eu vou enviar sobre vocês o meu Espírito, e vocês vão ser revestidos de quê? Poder. A gente gosta dessa palavra, não gosta? Poder. Nós seres humanos gostamos. O poder atrai as crianças, por isso que super-herói faz tanto sucesso. Um tem poder disso, outro tem o poder daquilo, não é? Poderes. Nós achamos que uma pessoa importante é quem tem poder. Mas que poder? De qual poder Jesus estava falando quando Ele disse: vocês aguardem aqui? Jesus estava falando de um poder especial. Que poder era? Eu não ouvi se falar nada. Bom, a Bíblia tem que responder. Como eu tenho dito, você não tem que acreditar em nada que eu falo. Tudo que eu falar, não acredite. Acredite só se estiver de acordo com a Bíblia. E a Bíblia que tem que responder, não sou eu nem é você. Ali em Lucas capítulo 3,16, disse João: Jesus chegou para ser batizado por João Batista. E João Batista, segundo Jesus, o maior de todos os profetas, disse: eu na verdade vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Olha, eu morri, ressuscitei. Agora eu preciso que vocês tenham poder. Poder para quê? Eu preciso que vocês tenham poder. Para vocês terem poder, e eu já vou dizer para que é o poder que eu tenho que dar para vocês, mas para vocês terem esse poder, não está em vocês. Não adianta vocês quererem de alguma outra maneira. O poder só vai vir sobre vocês de uma maneira: o Espírito Santo vai descer sobre vocês, e Ele vai batizar vocês com fogo. Como é que isso aconteceu? Antes de subir ao céu, Jesus deu a última mensagem. Ele disse: então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Jesus conversando com os discípulos: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Os discípulos ainda estavam pensando em restaurar o reino a Israel. Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Uau! O Senhor Jesus disse agora para que Ele queria dar poder. Vocês vão receber o Espírito Santo, e Ele vai dar poder para vocês serem minhas testemunhas. Para a gente poder ser testemunha de Jesus, tem que... Agora eu preciso que você responda para mim. Tem que fazer o quê? Eu preciso fazer duas coisas. Eu preciso pregar, mas para pregar eu preciso fazer uma coisa antes de pregar. Eu preciso viver. Que não adianta nada eu falar uma coisa que eu não vivo. Se eu anunciar uma mensagem para alguém e a pessoa diz assim: mas você já viveu isso? Você já experimentou isso? Não, eu não, mas já me disseram que é muito bom. Não vai fazer sentido. Não vai ter efeito nenhum. Então o Espírito Santo precisa descer sobre você e sobre mim, para que nós tenhamos poder para viver o Evangelho, ou para que Cristo possa viver em mim. O Espírito Santo é aquele que pega o caráter de Cristo e coloca em mim, para que eu viva o Evangelho.
E para que eu, vivendo o Evangelho, quando eu fale para as pessoas, o Evangelho vá no fundo da alma delas e elas sintam aquele poder. Quando aconteceu esse derramamento do Espírito Santo que o Senhor Jesus prometeu? Em Atos 2:1 diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Quando foi? No dia de... Olha, hoje é o dia que vocês estão respondendo mais fraco de todos. E todo programa que eu estou gravando para a TV aqui, o pessoal lá de casa vai ter que ficar ouvindo eu dizer toda vez que vocês estão falando fraco. Então vamos falar forte. Em qual dia que aconteceu isso? Maravilha, tem gente aqui dentro. No dia de Pentecostes. Era a festa religiosa, espiritual do Pentecostes. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. E a palavra de Deus diz: de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam reunidos. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Vento impetuoso, línguas como de fogo, pousou cada uma sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Vamos fazer um resumo do que aconteceu. Primeiro, um vento impetuoso, línguas de fogo, porque nesse momento eles estavam cheios do Espírito. Vento impetuoso, o Espírito os encheu e eles receberam o dom de línguas. E por causa do dom de línguas, eles começaram a pregar, a testemunhar. Antes disso, eles tinham ficado orando. O Senhor Jesus disse: permaneçam aqui. Eles permaneceram e oraram. A Bíblia diz que eles oraram unanimemente. Eles se ligaram um ao outro. Eles pediram perdão. Eles perdoaram uns aos outros. Eles exerceram o amor, que é a base de todo o Evangelho. É a base da pregação e da vivência do Evangelho. E a partir do momento em que eles passaram a viver aquilo, eles se reconciliaram com Deus. Eles clamaram pelo poder que Jesus tinha prometido, o poder do Espírito Santo. A partir desse momento, o Espírito Santo tomou conta deles e eles passaram a viver. E a partir do momento em que eles passaram a viver, eles passaram a pregar. E o que eles pregaram começou a surtir efeito. Eles pregaram, eles começaram a falar em línguas, e aquele dom de línguas começou a mudar tudo. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração. Esse era o povo que estava ouvindo a pregação de Pedro. Compungiu-se-lhes, que o coração deles foi tocado pela palavra pregada por Pedro. Perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos? Em outras palavras: tá bom, você pregou a mensagem para mim, você abriu a palavra de Deus, o Espírito de Deus que está em você falou comigo, porque eu abri o meu coração para o Espírito de Deus, e eu disse: Deus, se precisar o Senhor quebra a minha vida e faz de novo, eu estou nas tuas mãos. O que eu tenho que fazer agora? Como eu posso continuar vivendo? Essa não é a pergunta de muitos de nós quando nós encontramos Jesus. Mas o que eu tenho que fazer agora? O que eu tenho que fazer para sentir no meu coração isso que você sente? O que eu tenho que fazer no meu coração para ter a fé que você tem? O que eu tenho que fazer para seguir a Jesus como esses homens seguiram, como outros seguem? O que eu tenho que fazer? Aí respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Se vocês fizerem isso, se vocês se arrependerem, se vocês forem batizados, aí vocês também vão poder receber o dom do Espírito Santo. Só o batismo não é o suficiente. O batismo, na verdade, é a cerimônia de casamento com Deus. Quando eu declaro diante de todo mundo a quem eu pertenço. Porém, para que Cristo viva em mim, para que eu possa ter uma visão correta de quem é o Senhor Jesus, e para que Ele possa viver através de mim, para que eu seja usado como membro do corpo de Cristo, eu preciso do batismo do Espírito Santo. Depois do casamento vem a lua de mel. A lua de mel é quando o casal se conhece intimamente. É onde um se desnuda diante do outro. Nenhum relacionamento deixa a gente mais vulnerável do que o casamento.
Um conhece todos os pontos fracos e fortes do outro. Você está totalmente vulnerável. E às vezes a gente tem medo, às vezes a gente fica tremendo quando se decepciona em um relacionamento. A gente tem medo de se entregar de novo. E a gente diz: eu não vou ser tão sincero com essa outra pessoa. Quando alguém nos decepcionou e nos traiu, aí a gente tem medo. Eu fui traído. Mas se eu não abrir o meu coração e não me tornar vulnerável, não tem jeito de eu ser feliz. Aquele povo ouviu um sermão pregado pelo poder do Espírito Santo. E o resultado foi o seguinte: com um sermão, 3.000 pessoas se batizaram. O que o Espírito de Deus fez? Aqueles homens receberam o batismo do Espírito Santo, começaram a falar em línguas. 3.000 pessoas foram batizadas. A palavra de Deus continua falando sobre o dom do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo trabalhando na vida daquelas pessoas. A gente encontra lá em Atos, no capítulo 10, de 1 a 40. Quero que você abra a sua Bíblia comigo. Vamos dar uma olhada ali rapidamente em Atos 10, de 1 a 40. Agora Deus quer que o Evangelho seja pregado a toda língua, a toda nação, indistintamente. E tinha pessoas aqui que não eram judeus, e Deus queria mostrar, mas ainda havia um preconceito muito grande por parte dos judeus. Deus tinha que mostrar claramente. E aqui começa dizendo: o centurião Cornélio, do verso 1 em diante, morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Aí vai falando sobre Cornélio, como ele era temente a Deus, como ele era um homem de comunhão, como ele era um homem que lá no fundo do coração dele, ele desejava ter uma relação com Deus plena. Ele só não era judeu, mas ele desejava aquilo, ele não sabia como. E eu vou dizer para você um negócio: é promessa do Senhor Deus, é promessa dele, e ele cumpre a sua promessa. Ele não vai deixar nenhuma alma sincera desamparada sem saber a verdade nesse mundo. No momento em que você clamar ao Senhor Deus e disser: ó Senhor, eu quero conhecer a tua verdade, nem que não tenha ninguém para explicar para você, se você tiver a palavra de Deus na sua mão, o Senhor vai guiar você. E se você morar num país onde ninguém tem a Bíblia, o Senhor Deus vai dar um jeito de mandar alguém que bata na porta da sua casa e fale de Jesus para você. O Senhor não vai deixar nenhuma alma desamparada nesse mundo. Aqueles que desejam conhecer a verdade. O problema é que a maioria de nós não quer conhecer a verdade, porque a verdade choca. A verdade choca com os nossos conceitos, com aquilo que nós pensamos, o que nós achamos, o que nós queremos. Esse é o problema. E nós preferimos, simplesmente preferimos viver na ignorância do que saber. Um amigo meu, uma mãe idosa, aquela senhora já de 70 anos, que se orgulha de nunca ter ido ao médico. Sabe como é que é? Nunca foi ao médico, mas ela começou a ter uns sintomas meio terríveis, e tiveram que arrastar a mãe dele para o médico. Arrastaram, porque ela não queria ir de jeito nenhum. Levaram ao médico, e quando chegou lá no médico, quando voltou do médico, depois de fazer os exames, ela disse: está vendo? É por isso que eu não gosto de ir em médico. Eu nunca fui e sempre tive saúde, agora foi só ir, já me arrumou um monte de doença, está vendo? É assim que a gente age com Deus, é ou não é? A gente diz assim: eu não preciso disso que você está falando para mim, da Bíblia. Deus sabe quem eu sou, Ele conhece meu coração, Ele me entende, Ele me aceita como eu sou. Essa é uma tentativa de fazer um Deus à sua imagem. Mas se você deseja a verdade, Deus vai expor a verdade diante de você. E a pergunta é: o que você vai fazer com essa verdade? Cornélio, ele desejava, almejava a verdade. Por isso Deus deu um jeito. Ele não tinha Bíblia, ele também não tinha ninguém onde ele morava que falasse de Jesus dele. Então o Senhor Deus deu um jeito. E o que o Senhor fez? Pedro estava numa outra cidade, e aqui a história conta. No dia seguinte, primeiro, Cornélio estava na casa dele, quando o Senhor Deus falou com Cornélio, e pediu para ele mandar 2 mensageiros, para se encontrarem com Pedro, e falou exatamente o endereço onde Pedro estava, para trazer Pedro para pregar para eles. Ele estava a 1 dia de distância, de viagem, e Pedro estava lá, mas Pedro ainda era preconceituoso, tinha lá os preconceitos que Deus tinha que ir tirando dele.
Por isso Deus tinha que preparar o cenário. Está um dia, então vou falar antes. Manda lá, manda os servos seus para buscar Pedro. Você não quer saber a verdade? Pois eu vou contar para você a verdade. Pedro vai contar para você. Busca lá o meu servo. E ele vai vir, o mensageiro. Ele tem o poder do Espírito. Agora ele vai vir falar com você. No dia seguinte, indo eles de caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao telhado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando Pedro com fome, porque eles foram preparar comida ainda. De repente Pedro teve uma visão e baixou um lençol cheio de animais imundos. A Bíblia diz o que nós podemos e não podemos comer para termos saúde. Devemos ou não. Se você quer ter saúde, leia o que a Bíblia diz. E por isso os judeus não comem um monte de animais que um monte de gente come e despreza. Por isso eles têm mais saúde do que os outros também. Então Pedro não comia e desceu todos esses animais que a Bíblia chama de imundos. E Deus dizia para ele: come, mata e come. E Pedro dizia: não, eu não posso. E uma vez, e duas vezes, e três vezes desceram aqueles animais. E Pedro dizia: eu não posso comer. E não comeu. Mas ele estava com fome e teve aquela visão. E depois daquilo, ele disse: ué, por que eu tive essa visão? Por que Deus me mandou matar esses animais imundos e comer? Daqui a pouquinho, chegaram aqueles emissários da casa de Cornélio para chamar Pedro. Procuraram por Pedro e disseram: o nosso senhor Cornélio está chamando o senhor para ir pregar para nós. Deus tinha dito no finalzinho da visão de Pedro: olha, você não tome por imundo aquilo que eu não tomo por imundo. Presta atenção. Deus indicou para Pedro que era para Pedro ir com eles, e Pedro foi com eles, e foram embora. Dormiram ali e foram embora no outro dia. Chegaram agora na casa de Cornélio. Que coisa maravilhosa. Deus deu uma visão para Cornélio, mandou os seus emissários, deu a visão para Pedro, dizendo para aceitar, para ir para lá, para um povo que não era judeu. E olha o que acontece. Aconteceu que Pedro, ao entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro, a pessoa desejosa de ouvir a palavra de Deus, com o emissário de Deus. E prostrando-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem Pedro se dirigiu, dizendo: olha só a história do preconceito. Vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajudar ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Mas Deus me mostrou que nenhum homem nós devemos considerar a nenhum como imundo. Deus mostrou como? Através da visão. Se você deseja encontrar Deus, Deus vai dar um jeito. E Pedro pregou para eles e expôs a palavra do Senhor a eles. Agora, o que aconteceu? Está aí na sua Bíblia, só você continuar lendo. É Atos 10, 44. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito sobre todos os que ouviam a palavra. E os que foram, e os fiéis, que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Eles ficaram bobos: ué, eles não são judeus, estão recebendo o Espírito Santo? Como eles sabiam? Pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Era assim que eles tiravam a conclusão, sabiam. Vamos ver o que aconteceu. Eles receberam o Espírito Santo, falaram em... falaram em? Isso, falou. E engrandeceram a Deus. Ou seja, nos dois casos, lá em Atos 2, e agora, em Atos 10 também, está manifesto aí o dom de línguas. O dom de línguas é bíblico ou não? É bíblico ou não? Sim, é bíblico. O dom de línguas é bíblico, está aí na Bíblia, não há como negar. Agora tem uma pergunta: como era o dom de línguas? Como era? Como ele se manifestava? Aqui agora eu quero parar um pouquinho. E eu quero dizer a você o seguinte: as coisas andam bem até o momento em que a gente pensa igual, não é verdade? No momento em que a gente pensa diferente, elas começam a ir mal. Por isso eu tenho dito a você, querido, o que você está disposto a seguir? Seus pensamentos? Aquilo que você aprendeu de pequeno?
Está disposto a seguir o quê? Uma igreja? Pessoas? Um pastor? Ou você está disposto a ouvir a verdade e viver a verdade na sua vida? Você prefere o quê? Por isso eu digo para você: para de escutar o que os pastores falam na TV, para de escutar o que os padres falam na TV, para de escutar o que eu falo na TV. Quando você escutar, vai na Bíblia, compara o que eles falam, compara o que eu falo. Aí você vai ver a verdade e não seguir por nenhum de nós, a não ser pela palavra de Deus. Eu quero estudar com você rapidamente como acontecia o dom de línguas. Marcos 16:17, o Senhor Jesus foi quem prometeu esse dom. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios e falarão novas línguas. Ele continua: pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Esse novas línguas em gregos, é isso que está escrito ali. Eu até posso fazer uma tentativa de ler, mas eu não sei pronunciar isso aí. Mas vou ler como eu leria em português. Lalein heterais glossais. É isso aí. Que isso quer dizer o quê? Está escrito em grego o Novo Testamento. Falar em outras línguas. É isso que quer dizer. Então quer dizer, Jesus disse: falarão em novas línguas, mas na verdade, está dizendo aí, falarão em outras línguas. É isso que está escrito lá. Em grego, a palavra glossa é língua, pode ser o órgão do corpo, a língua, ou pode ser idioma de nação. Idioma de nação. Ou seja, no grego tem palavras diferentes para língua. E essa língua, glossa, quer dizer ou língua, órgão do corpo, ou língua de nação. Vamos continuar na palavra de Deus, Atos 2:5. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Nós estamos lendo um texto agora que está descrevendo o auditório que ouviu a pregação de Pedro, quando os discípulos receberam o dom do Espírito e começaram a falar em línguas, e quando aqueles 3.000 foram batizados. Esse é o auditório. Quem era o auditório? Gente de todas as nações debaixo do céu. Atos 2:6 continua: quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que estão aí falando? E eles continuam falando mais: e como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Esse é o dom de língua que está aí na palavra de Deus. Nós somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia. Começaram a descrever as nações da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, das imediações de Cirene, e romanos que aqui residem. É até chato ler isso, não é não? Por que será que Deus fez questão de descrever todos esses países? Na verdade, eram 16 nações que estavam ali reunidas. 16 nações que foram descritas. É porque ele estava querendo dizer, na verdade, quando eles falaram em línguas, nós ouvimos falar na nossa própria língua materna. Então, que língua foi falada em Atos 2? Quando o Espírito Santo foi derramado? Língua de nação, idioma, exatamente. Por quê? Ora, porque tinha tanta gente e Deus queria falar com essas pessoas. E eles falavam línguas diferentes, e Deus precisava que o Evangelho chegasse a cada um deles. Por isso Deus revestiu de poder, do poder do Espírito, aos seus discípulos, para poderem pregar o Evangelho. Na verdade, as línguas, quando Deus criou o homem, Deus criou toda a raça humana com a mesma língua. Mas a palavra de Deus, a Bíblia conta, que as línguas se dividiram por ocasião da Torre de Babel. Porque o homem, de novo, desejou ser maior, igual a Deus. Então Deus teve que intervir para que a raça humana não se perdesse de novo. O Senhor Deus teve que intervir para salvar a nossa vida e para dar oportunidade a você e a mim de estarmos aqui hoje.
e temos acesso à vida eterna. Então Deus teve que dividir as línguas. O que acontece? Vamos fazer o seguinte: ali na Torre de Babel, quando Deus fez aquela chamada confusão de línguas, Deus, vamos usar uma linguagem tecnológica, Deus na verdade, Ele usou o seguinte: Ele tinha lá um programa de computador que Ele tinha instalado no cérebro do ser humano, que se chamava linguagem comum, ou seja, todo mundo tinha uma linguagem comum, a mesma língua, o mesmo idioma. Deus teve que na Torre de Babel tirar esse programa de computação do nosso cérebro, do cérebro dos seres humanos, e instalou ali um outro programa que se chamava linguagem específica ou língua nativa. Deus substituiu, tirou um e colocou outro. E agora para grupos, para famílias, e as famílias começaram agora a falar em línguas diferentes. A minha família toda a mesma língua, mas quando eu ia falar com a família do outro, eles falavam em outro, e um pediu tijolo e tal, e ninguém conseguia entender nada. Agora veja, lá em Atos 2, quando Deus derramou o Espírito Santo, aqui estava na mente dos discípulos só a linguagem nativa, específica deles, mas Deus colocou um outro programa, me disseram agora há pouco ali, foi um plugin. Como eu não entendo muito desse negócio de tecnologia, vamos dizer que foi o plugin mesmo. Um plugin, um outro programa, que era o multi-idiomas. E eles começaram a falar em línguas que eles não conheciam, uma linguagem fácil, coloquial, como quem tinha nascido no lugar. E as pessoas ouviam falar exatamente na nossa língua materna, é o que diz. Aí você olha para mim e diz assim: mas vem cá, e com Cornélio, o que aconteceu? Porque se o objetivo das línguas era pregar para todo mundo, olha, na casa de Cornélio estava a família dele, não tinha ninguém para pregar mais, eles todos falavam a mesma língua, e quando o Espírito Santo desceu sobre eles, aquele povo que estava na sala começou a falar em línguas. Eles falaram em língua o quê? Para pregar para quem? Se estavam só eles, e eles falavam a mesma língua. É verdade ou não é? E quem pode responder para você? Sou eu? Quem responde? É a Bíblia, e nós temos que ir para ela. Vamos lá então, o texto é Atos 10, 44. Ainda Pedro falava essas coisas. Essa é a descrição do que aconteceu com Cornélio, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, ou seja, os judeus que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito. E continua: pois os ouviam falar em línguas e engrandecendo a Deus. Esse é o relato. Porém, depois que aconteceu tudo isso, Pedro ficou tão abismado, porque para eles aquilo era uma novidade muito grande, que ele voltou lá para Jerusalém, e ele foi dar um relatório, contar para os outros judeus o que tinha acontecido na casa do Cornélio, que não era judeu, e como o Espírito Santo tinha descido sobre eles. E esse relatório de Pedro, ele foi assim, está descrito aqui em Atos 11, 15. Quando porém comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós Pedro está dizendo que o Espírito Santo que caiu sobre eles era o mesmo que caiu sobre os discípulos lá em Atos 2. Qual foi o dom de línguas que caiu sobre os discípulos lá em Atos 2? Língua de nação. Por isso, as línguas que foram faladas lá na casa de Cornélio foram sim línguas de nação. Aí você pode me perguntar de novo: para quê? É ou não é? Se não tinha mais gente de outras nações para ouvir, para quê? Você acha que se eles não tivessem manifestado para Pedro e os outros que estavam com ele, que Deus mandou sobre eles o Espírito Santo, Pedro e os outros judeus lá iam acreditar que eles receberam o Espírito Santo? De maneira alguma. Então o primeiro motivo foi que Deus deu para eles o mesmo dom, igualzinho dos discípulos, porque Deus tinha que dar para convencê-los, para curar o coração deles duro, preconceituoso, para mostrar para eles que realmente os preconceitos tinham que ser quebrados, porque eles tinham sim recebido o batismo do Espírito Santo, igualzinho os discípulos, porque o Evangelho é para ser pregado a todo mundo. E em segundo lugar, Deus estava capacitando aquelas pessoas para eles pregarem, ou seja,
aqueles que receberam o dom de línguas já podiam sair dali e viajar o mundo pregando, porque eles já tinham recebido o dom de línguas. Eu quero complicar um pouquinho mais agora. Eu quero ir para a história que está escrita em Corinto, ou em Coríntios. O que aconteceu na igreja de Corinto? Na verdade, ao ler aí a Bíblia, você vai perceber que nós vamos começar a ler, mas eu quero apresentar aqui. Lá em Corinto se falava uma língua diferente. Ninguém entendia. E também não tinha quem interpretasse. Era tudo dentro da igreja. Todo mundo falava ao mesmo tempo. E todo mundo falando em línguas. E ninguém interpretava. E todo mundo ao mesmo tempo. Isso acontecia em Corinto. Agora, eu quero que vocês leiam comigo 1 Coríntios 14, 2. Pois quem fala em outra língua, diz Paulo, não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. E agora, quando a gente lê esse texto, o que Paulo quis dizer com isso aí? Será que Paulo quis dizer que quando fala em língua, não é uma língua de nação? Tem uma outra língua aparecendo aqui? Não é a língua de nação que foi usada em Atos 2 e lá em Atos 10 na casa de Cornélio? Como era a igreja de Corinto? A gente já sabe o seguinte: Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto, e nessa igreja se manifestava um dom de línguas, e todo mundo falava ao mesmo tempo. Mas como era essa igreja? Como era? Se eu for descrever sua família, ou se você for descrever a minha, você conhecendo, você vai usar algumas palavras, né? A família dele é assim, os filhos são assim, assim, eles são obedientes ou são desobedientes, eles são bondosos, ou eles são humildes ou são orgulhosos, não é? Egoístas. Você vai usar adjetivos. Paulo começou a tratar do problema da igreja, falando para a igreja o que tinha na igreja. E em 1 Coríntios 3,3, Paulo diz assim: porque vocês vivem como se fossem pessoas desse mundo. Quando existem ciumeiras e brigas entre vocês, será que isso não prova que vocês são pessoas desse mundo e fazem o que todos fazem? Ou seja, em primeiro lugar, aquela igreja de Corinto que manifestava aquele tipo de reação, de manifestação sobrenatural, era uma igreja que tinha dentro dela o mundanismo. E para Deus, o mundanismo não se encaixa com as coisas espirituais de Deus. Tinha também ciumeiras, tinha brigas dentro daquela igreja. Era uma igreja que tinha mundanismo, ciumeiras e brigas. Vamos continuar lendo. 1 Coríntios 5,1. Agora estão dizendo que há entre vocês uma imoralidade sexual tão grande que nem mesmo os pagãos seriam capazes de praticar. Fiquei sabendo que certo homem está tendo relações com a própria madrasta. Essa era a igreja que manifestava aquele tipo de reação. Aqui eles chamavam o dom de línguas, o dom espiritual. Ou seja, essa igreja era uma igreja imoral sexualmente. Tinha mundanismo, ciumeira, briga, mas tem mais. Paulo fala mais. Quando algum de vocês tem uma queixa contra um irmão na fé, como se atreve a pedir justiça a juízes pagãos? Em vez de pedir ao povo de Deus que resolva o caso, eles viviam entrando na justiça e processando um ao outro dentro da igreja. Coisa tremenda. Se os discípulos, os apóstolos, para receber o dom do Espírito, oraram unânimes, eles se reconciliaram, pediram perdão, essa igreja, ela era totalmente diferente. Ou seja, o tempo todo aqueles irmãos estavam movendo processos um contra o outro. 1 Coríntios 11, 17. Nas instruções que agora vou dar a vocês, eu não posso elogiá-los, pois as suas reuniões de adoração fazem mais mal do que bem. Olha o que Paulo está falando do culto daquele povo. Quando vocês se reúnem, é para o mal e não para o bem. Quando eu vou na igreja, na reunião de vocês, ao invés de eu me sentir bem, eu me sinto mal. Tem algum problema muito grande, eu tenho um monte de problemas muito grandes com essa igreja aí de Corinto. Paulo é mais específico ainda. Ele não tinha nenhum elogio, os cultos faziam mal. Qual é a mensagem central do cristianismo? Povo que está em casa, assistindo esse programa pela televisão, por favor, será que daqui eu consigo ouvir a sua voz aí?
Qual é a mensagem central do cristianismo? Uau, falaram tão alto que eu escutei lá. A ressurreição, é que você esquece, né? É a ressurreição. Olha o que Paulo fala deles agora, para eles. 1 Coríntios 15, 13. Se não existe a ressurreição de mortos, então quer dizer que Cristo não ressuscitou. E se Cristo não foi ressuscitado, nós não temos nada para anunciar. E vocês não têm nada para crer. E mais ainda, nesse caso estaríamos mentindo contra Deus, porque afirmamos que Ele ressuscitou Cristo. Mas se é verdade que os mortos não são ressuscitados, então Deus não ressuscitou Cristo. Porque se os mortos não são ressuscitados, Cristo também não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, a fé que vocês têm é uma ilusão, e vocês continuam perdidos nos seus pecados. Se Cristo não ressuscitou, os que morreram crendo nele estão perdidos. Em outras palavras, a igreja de Corinto não somente tinha o mundanismo dentro dela, ciumeiras, não somente eles eram imorais, não somente eles tinham brigas, não somente o culto deles era ofensivo a Deus, como eles também não acreditavam na ressurreição de Cristo, que é a mensagem principal do Evangelho. E era essa igreja que se manifestava daquele jeito, fazendo o culto daquele jeito. Isso me arrepia, queridos, arrepia o meu coração, minha alma. Paulo teve que dizer a verdade para aquela igreja. E eu, queridos, dizer para vocês, desde o começo dessa semana eu estou orando a Deus, e hoje mais do que nunca, para que Deus me desse assim, o Espírito Santo, para que Ele fizesse colocar Cristo dentro do meu coração, para que eu pudesse falar as palavras com o amor que Cristo falaria para os seus queridos, que creem diferente da palavra de Deus, e que vivem diferente da palavra de Deus, com sinceridade de coração. E eu sei, querido, que muitos sinceros, muitos, vivem de uma maneira diferente daquilo que a palavra de Deus está apresentando aqui. Paulo foi direto, e ele disse o seguinte: o meu ensinamento e a minha mensagem não foram dados com a linguagem da sabedoria humana, mas com provas firmes do poder do Espírito de Deus. Eu quero fazer uma pergunta para você. Aquela igreja de Corinto tinha o batismo do Espírito Santo? Como os apóstolos receberam lá? Como foi feito com Cornélio? Tinham? Não. Se você tem dúvida, Paulo teve que dizer claramente para eles, e ele disse: porque vocês suportam com alegria qualquer um que chega e anuncia um Jesus diferente daquele que anunciamos, e aceitam um Espírito e um Evangelho completamente diferentes do Espírito de Deus e do Evangelho que receberam de nós. Paulo disse claramente: esse Espírito que está entre vocês, fazendo essa coisa aí, se manifestando dessa maneira que vocês acham, ele é um espírito diferente daquele que nós temos e que nós pregamos, porque vocês têm até um Jesus diferente do nosso. Eu não estou querendo dizer que você que manifesta alguma coisa parecida com as pessoas, você não tem o mesmo espírito. Eu não estou querendo dizer que você não é de Cristo. Eu não estou dizendo que você não é sincero, mas eu estou dizendo que você tem que olhar para você mesmo, tem que olhar para o espelho, mas você tem que olhar para Deus, pedir o Espírito Santo, dizer: Senhor, eu abro o meu coração para o Senhor colocar aí o seu bisturi, abrir o meu peito, e se preciso for, faz uma cirurgia, arranca o meu coração e coloca um coração de carne aí. Me ajuda, Senhor, a abrir a minha mente para aceitar a tua verdade, ao invés de ficar apegado naquilo que eu estou apegado, porque pode ser sim que o Espírito que está aí não seja o mesmo Espírito. Pode ser. E eu não tenho outro jeito de falar isso para você. Eu quero que você sinta, mesmo com as palavras duras, que vão diferente daquilo que você pensa, eu quero que você sinta o amor. Porque se você é como Cornélio, que almeja a verdade, Deus foi que me mandou aqui para falar para você essa verdade, para que a verdade esteja acessível a você, para que você possa viver o Evangelho verdadeiro do Senhor Jesus. E se a verdade está chegando até você, pergunte a Deus: como eu posso saber então
Com que manifestação? Qual é a manifestação para eu saber se eu fui batizado pelo Espírito Santo ou não? Se o dom de línguas não é exatamente... E sabe, a gente não tem mais tempo. Mas aí Deus fala, através do apóstolo Paulo, que Deus deu muitos dons. Ele diz também que o dom de línguas não é o mais importante. Lá em Coríntios 13, Paulo diz assim: olha, eu podia falar até essa língua de anjos, que vocês falam aí, que ela nem existe. Podia falar a língua dos homens, todas as línguas. Mas se eu não tiver amor, porque o amor jamais acaba, porque o amor, olha, pode reunir tudo, pode reunir a profecia, a ciência, pode reunir tudo, mas o maior de todos os dons é o amor. Como eu posso saber? É simples, queridos. Eu estou cansado de lidar com cristãos que se dizem batizados pelo Espírito Santo, mas chega em casa e bate na mulher. Você sabe disso, porque na sua igreja tem disso. Pessoas que se dizem batizadas pelo Espírito Santo, mas devem para todo mundo. Não porque foi a falência, mas porque é um comprador, é um compulsivo. Estou cansado de ver gente que não tem amor no coração. Diz que ama, diz que tem o batismo do Espírito Santo, mas trata os filhos com tanta dureza. Ao invés de ajudá-los a crescer, os diminui a cada dia. Quando alguém manifesta o dom do Espírito, quando o Espírito Santo cai sobre alguém, acontece com ele o que está aqui em Gálatas no capítulo 5. Aqui diz assim, verso 22, mas o fruto do Espírito é amor. Começa com o quê? Amor. O fruto do Espírito é um cacho de uvas, é uma laranja cheia de gomos, é um fruto. Amor, alegria, paz. Se você é batizado pelo Espírito, você tem amor, alegria, paz. Você é paciente, você é benigno, você é bondoso, você é fiel, você é manso, você tem domínio próprio. Domínio próprio. Pensa bem, aquelas pessoas, quando o próprio Senhor Jesus chegou, o Antigo Testamento todinho vinha falando de um evangelho. O Cordeiro era o evangelho vivo do Antigo Testamento, apontando que Jesus viria. O povo de Israel ainda matava o cordeirinho quando Jesus nasceu. Eles ainda ofereciam um sacrifício e eles esqueceram o mais importante. O sacrifício que eles ofereciam significava que Jesus viria e morreria por eles. É isso, o Cordeiro de Deus. João Batista anunciou para eles, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas quando Jesus chegou, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eles escolheram ficar com o cordeirinho. É a mesma coisa que você pegar a banana e comer a casca e jogar a banana fora. É a mesma coisa que você casar com a noiva, leva para sua casa o vestido da noiva e deixa a noiva com o pai dela. Não adianta nada. Eles ficaram com o cordeirinho e deixaram Jesus. Nós corremos o risco, queridos, de deixar o centro da mensagem do batismo do Espírito Santo, que é a transformação da minha vida, é fazer em mim o que eu não posso fazer por mim, me fazer ser um cristão de verdade, viver esse evangelho que eu falo, ser manso, ser paciente, ter domínio próprio, não sair comendo tudo que eu imagino e tudo que eu quero. Domínio próprio, não sair assistindo tudo que eu quero, não sair fazendo o que eu quero. Amor, amor, amando ao próximo como a si mesmo. O Espírito Santo quer mudar a minha vida e quer me fazer viver o Evangelho de uma maneira tão poderosa que eu não vou precisar falar nada e as pessoas vão olhar para mim e vão querer ser iguais a mim e elas vão dizer o que acontece com você, porque o seu rosto emana a luz de Deus. Enquanto isso, nós estamos correndo o risco de reduzir o batismo do Espírito Santo a um simples falar de um jeito que ninguém entende.
Será que nós não estamos fazendo a mesma coisa que fizeram lá no Antigo Testamento? Segura nas mãos do Senhor agora, enquanto eu oro. Deus amado, toma nas tuas mãos a vida dessas pessoas que essa noite se entregaram ao Senhor. Ó Pai amado, toma nas tuas mãos os teus filhos sinceros que o têm buscado, entregue a sua vida ao Senhor. E que de algum momento, tomados pela emoção, pelo grupo dentro da sua igreja, se acostumaram a manifestar um dom do Espírito, que a tua palavra claramente diz que não é assim, mas de outro jeito. Vai ser difícil para eles, Senhor. Mas a esses seus filhos sinceros, coloca a tua mão nesses corações e transforma-os. Nos entregamos ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus.